estamos encerrando uma série chamada Mandamentos Recíprocos. Mandamento é ordem, é lei divina. Então, quanto a todos os mandamentos que temos nas Escrituras, nós não temos a opção de acolher, aceitar ou não. É ouvir, é entender, é discernir e é aplicar a palavra de Deus. Os mandamentos recíprocos são aqueles cuja finalidade protege, cuida, impulsiona, favorece, melhora, edifica a vida em relacionamentos. Seja em casa, com o marido, com a mulher, com o filho, com o sogro, sogra, nora, seja no trabalho, na igreja, entre líderes, todos nós vivemos relacionamentos. E uns aos outros, eu digo que é um kit de primeiros socorros para os relacionamentos. Amai-vos uns aos outros. O relacionamento precisa de amor, sim ou não? Servir uns aos outros, precisamos disso, sim ou não? Apoiar, encorajar, socorrer, aconselhar, ouvir, ajudar. Então todos esses mandamentos, quando são colocados na frase uns aos outros, uns para os outros, envolve então relacionamentos interpessoais. Quem não aproveitou essa série perdeu bastante, porque em cada uma das palavras que ouvimos aqui havia ordens da parte de Deus para nós convivermos bem. E hoje estamos encerrando a série, e o nosso mandamento recíproco hoje vai no sentido de encorajamento. Encorajai uns aos outros. A palavra paracaléu grega, nas nossas Bíblias em português, é traduzida em diversos contextos com palavras similares, com sinônimos. Então, encorajar também é exortar. A gente pensa que exortar é dar uma bronca, não é. Também é admoestar, que é trazer à mente, é relembrar aquilo que a gente já sabe sobre a vontade de Deus para nós. Chega a ser também aconselhar com a palavra, quando alguém está em dúvida sobre que decisão deve tomar, que caminho deve seguir, então ele fala, me aconselha, e você, um discípulo do Senhor, vai aconselhá-lo com os conselhos da palavra de Deus. Há algumas coisas em que nós podemos opinar, dar a nossa opinião, mas há momentos da vida em que os dilemas exigem uma postura bíblica, então nós nos aconselhamos, noutetes, nós admoestamos com base na palavra de Deus e não nas nossas próprias opiniões. Domingo que vem, nós teremos eleições no Brasil todo, sim ou não? Então nós temos que admoestar-nos, lembrar-nos, aconselharmos uns aos outros sobre esse exercício de cidadania. Não vou pregar sobre isso, mas eu quero orar agora sobre isso, lembrando que você, como discípulo de Jesus, crê na palavra de Deus, sim ou não? Para você não há um rei ou uma rainha humanos maiores do que o rei Jesus, o Senhor dos Senhores, sim ou não? Há posições ideológicas do lado esquerdo, do lado direito, mas para nós estamos com a palavra de Deus que aponta para nós os caminhos do reino de Deus, sim ou não? Então, dentre os valores que a palavra de Deus nos dá, os valores que demonstram o próprio caráter, a bondade, a misericórdia de Deus, há algumas coisas que são inalienáveis para nós não abrimos mão. Por quê? Porque a palavra de Deus antecede a nossa concepção de vida, a nossa maneira de viver, enxergar a vida, a nossa cosmovisão. Por exemplo, é muito claro na Bíblia que ninguém será salvo através de outra pessoa. Eu não posso dizer, querida, eu aceitei Jesus e por causa disso você é sangue do meu sangue, né? Então você será salvo. Não, os princípios distintivos dos batistas, inclusive, nos norteiam nesse sentido, que o ser, ele é único para Deus e ele tem uma responsabilidade e uma liberdade diretamente ligada ao Criador. Então a liberdade de escolha, de consciência, é um atributo forte que Deus colocou em nós, na nossa identidade, e nós nos relacionamos com Ele.
Nós temos uma comunidade, mas quem manda na nossa vida é o Senhor. Ninguém pode ir para o céu por mim. Eu tenho que ter uma relação individual com o Senhor. Mas nós vivemos em comunidade, e isso é importante para que nós vejamos que no dia 2 nós tomaremos decisões que poderão impactar a nossa nação. A Bíblia diz: bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sim ou não? Está na Bíblia ou não? Então vale a pena orar, pedir que o Senhor Jesus reine nessa nação, sim ou não? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele, o mundo, habitam. Tudo é de Deus. Quando alguém com uma determinada ideologia fala assim: o corpo é meu, as regras são minhas, está fazendo na liberdade que tem. Essa liberdade deve ser respeitada. Entretanto, nós devemos harmonizar a nossa perspectiva de vida por um ângulo diferente. O corpo é meu, as regras são minhas. Não. O mundo é de Deus, as regras são de Deus. Mudou isso ou não mudou? Por isso que é importante você saber que Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tem um reino, e nesse reino nós devemos inclusive nos preocupar com as nossas comunidades, aquelas nucleares da nossa família, a nossa igreja, aquelas pessoas com quem nós trabalhamos, vivemos numa cidade, estado e nação. Valores para nós importantes na hora de você escolher. Primeiro, escolha. Um conselho, estou admoestando, estou aconselhando, estou encorajando você. Escolha, não deixe de escolher. Porque deixar de escolher é escolher. Entendeu? Então escolha. É algo que é seu. Exerça então essa liberdade, esse direito e essa responsabilidade. Eu não quero que amanhã você, por não exercer o seu livre exercício de cidadania, possa encarar lá na frente situações que afetem a sua família. E você pensar: puxa vida, eu quis ser tão neutro que eu não protegi a minha casa, minha família e meus filhos. Então eu creio que é importante nós nos posicionarmos. A igreja, como a Igreja Batista, não tem candidato ou partido, porque a Igreja Batista ela trabalha com o governo da Assembleia. Você foi convocado pela presidência da igreja para aqui fazermos uma Assembleia e escolher os nossos candidatos, sim ou não? Não, porque não teve uma Assembleia para isso. Se não teve, a igreja não tem candidato. A igreja não tem nenhum candidato. A responsabilidade é de cada um dos irmãos. Agora, eu, Gilson, como cidadão, também preciso exercer a minha responsabilidade e privilégio cidadão. Então, em que eu vou pensando nesse momento? Primeiro, vou orando, pedindo que Deus coloque a mão sobre as eleições. Primeiro lugar. Deus, coloca a tua mão protetora, cuidadora sobre as eleições. Segundo, quais são os valores que eu devo ver em alguém? Os valores que conferem com os valores da palavra de Deus. Um assunto sensível é o aborto. Nós somos totalmente contrários ao aborto, porque o aborto é o assassinato de um inocente, de uma criança, indefesa, absolutamente indefesa. Então pense nisso. O seu candidato aqui, ali ou lá, ele tem uma opinião sobre isso? O que ele fala sobre isso? A liberdade é importante para nós, por isso nós estamos fazendo uso da liberdade. Se ela for cerceada, tirada de nós, nós teremos muitos problemas. Nós somos pela liberdade religiosa, nós cremos que tem direito aquela pessoa que vai dizer: olha, eu não creio em Deus, quero continuar não crendo em Deus. Sem dúvida, se Deus que é Deus não obrigou as pessoas a crerem nele, não seremos nós, por estatuto, por ordem ou por lei, que vamos obrigar alguém a crer em Deus. É a liberdade de escolha. A família. Há muitas coisas novas no mundo há muitos anos falando sobre novos costumes, nova maneira, nova composição de família. Alguns partidos, alguns políticos creem que para obterem acesso ao coração das pessoas devem ser mais fluidos nesse sentido. Quer dizer, vamos aceitar. Nós não. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem macho e fêmea, assim ele os criou. E criou o Adão para a Eva e a Eva para o Adão. Então, quando você for lançar o seu voto, pense nestas coisas. Então, é importante você ter no seu coração a consciência de que você está fazendo e fará diferença. Por isso é muito importante. Nós poderíamos elencar várias coisas aqui, mas nosso tema é outro, eu só queria agora orar. Vamos colocar
vamos nos colocar de joelhos, orando pelo Brasil agora, pedindo que Deus tenha misericórdia da nossa nação, e que ela venha conhecer o Senhor, o único que é rei, o único que deve ser o centro das nossas atenções. Nenhum candidato é Deus, nenhum candidato pode usurpar o lugar de Deus. Deus é um só, aquele que criou os céus e a terra, aquele que mantém a vida, aquele que mantém você e eu, e a Ele prestamos culto, e só a Ele. Papai querido, no nome do Senhor Jesus, nós estamos de joelho como igreja, como comunidade de fé, conscientes, ó Deus, de que o nosso voto vai mudar, poderá mudar, terá consequências sobre a vida da nossa nação, em todas as áreas, Senhor. Por isso nós, humildemente, em nome de Jesus, nós recorremos ao Supremo Tribunal Celestial. Pedimos que os céus comandem a terra, pedimos que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, e que o Senhor nos dê paz, nos dê alegria, nos dê progresso, nos dê, ó Deus, oportunidade de crescimento em todas as áreas. Livra-nos de nós mesmos, coloca homens certos nos lugares certos, pelas razões certas, meu Pai. Nós não conhecemos as pessoas, nós não conhecemos o coração das pessoas, só o Senhor é quem conhece. Por isso pedimos humildemente, de joelhos aqui, como igreja, como comunidade de fé, como os teus filhos, Pai, salva o Brasil, tem misericórdia do Brasil, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Encorajamento, a palavra grega é parakaleo, e como eu te disse, ela é traduzida no português por diversas maneiras. Ok, vamos ver o texto aí de Hebreus capítulo 3, versículos 12 até 15, são vários textos que podem ilustrar para nós e nos ensinar sobre encorajamento, mas este é porque é uma perícope, ele tem uma lógica nele completo, e assim nos ajuda a entender melhor. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Sobre a rebelião vamos falar mais à frente. Percebeu aí o mandamento uns aos outros, de encorajar, de exortar, de animar, de apoiar e até aconselhar? Sim, está aí. A nossa vida depende de outro, começa por isso. Por que existem os mandamentos recíprocos, uns para com os outros? Porque nós não estamos sozinhos. Isso já quer dizer que todos nós precisamos de uma comunidade. Ninguém foi feito, ninguém nasceu para viver isolado e sozinho. Aquela pessoa que na sua relação com Deus diz: olha, para mim só interessa Deus, não interessa a igreja, ele não terá como viver plenamente os mandamentos recíprocos, porque ele se tornou uma ilha. Então é ele em si mesmado, dele para ele e só ele. Quando falamos em uns para com os outros, uns para os outros, nós já estamos incluídos e devemos desenvolver esse sentimento de pertencimento, de quem faz parte de uma família, no caso, a família de Deus, a família daqueles que conhecem a Deus, que servem a Deus, e têm interesse em proclamar o nome de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, amando a Deus, amando pessoas e tornando o nome do Senhor conhecido através da proclamação, da grande comissão. Então, não dá para a gente viver o evangelho sozinho, como você não dá para viver a vida sozinho. Ninguém, do ponto de vista sócio, psicológico, relacional, pode viver sozinho.
você vai precisar de médico, você vai precisar de alimento, então alguém produz para você. E nem que você diga, não, eu tenho dinheiro para pagar tudo, mas você não faz tudo. Então, é impossível viver sozinho. Isso nos coloca em comunidade. Por isso é importante a gente ser, pertencer e não só conviver, mas bem viver com todas as pessoas. Amém, meus irmãos? Pessoas, através de atitudes, de encorajamento, mudam a vida, o destino de pessoas, famílias, igrejas, empresas e nações. Eu era jovem, e para você, eu não vou contar meu testemunho aqui, mas eu quero dizer para você que houve um momento da minha vida, dos 16 anos em diante, que eu estava tão perdido sobre quem eu era, a minha identidade, sobre o propósito da minha vida, que eu simplesmente não sabia para onde ir. Conhecia o Evangelho, mas não conhecia o Senhor do Evangelho, o dono do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Tinha temor a Deus, porque cresci dentro de uma igreja evangélica, uma igreja batista, mas não tinha tido uma experiência de conversão. Sem conversão eu não sou filho de Deus, sou criatura de Deus. Então eu não tenho a mente de Deus ainda, eu posso ter conhecimento a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito da igreja, mas não tenho a Ele como Salvador e Senhor. Por isso, eu estava, como a Bíblia diz, as pessoas estão perdidas, como ovelhas que não têm pastor, cada um se desvia pelo seu caminho. Então, minha mãe percebeu isso, e já ia para o 5º ano, presta atenção, olha para mim, 5º ano que eu estava faltando às aulas, a minha família não sabia, eu matava a aula, isso deu quase 5 anos, saindo todo dia de casa para ir à escola, e a escola eu não aparecia, eu ficava andando, perambulando, sozinho na cidade, de vez em quando tinha um filme, se eu tivesse dinheiro eu assistia um filme, perdido, sem norte. E então, minha mãe certamente deve ter conversado com um tio meu, e o nome dele, até mandei o link para ele agora, para ver se ele vê esse depoimento, chama-se José Roberto Ramalho, casado com a minha tia Dalva Breder, ela é irmã do meu pai. E ele apareceu lá em casa, aquele combinadinho, né, que eu não sabia. E ele disse, olha, eu tenho que fazer matrícula na minha escola, eu não lembro se era uma escola técnica ou faculdade, não vem ao caso, mas ficava a cerca de 3 quilômetros da minha casa. Então ele falou, você não quer ir comigo lá? E fomos a pé. Fomos e voltamos. Aquela caminhada, ela mudou a minha vida. Eu não me lembro sequer de uma palavra do que o meu tio disse para mim. Não lembro uma palavra sequer. Mas, muito mais que o cognitivo, a mente, a compreensão, está o afetivo. E a neurociência hoje declara que o afetivo vem antes do cognitivo. E eu fui marcado por aquele ato de amor e de encorajamento. E ainda hoje eu me dei conta de outras coisas. Nós fomos 3 quilômetros para ir e 3 quilômetros para voltar. Alguém se preocupou comigo para andar 6 quilômetros. Eu não sei o que ele falou, mas sei o que ele fez. Ele me encorajou, ele me deu tempo, ele teve atitude que não só me impactou, mas mudou a minha vida. Não foi só isso, claro, foi o princípio de um processo, porque em seguida, eu me lembrei hoje, que ele me convidou sucessivas vezes para ir ensaiar com ele. Ele tocava trompete e eu tocava violão ou guitarra, então nós ensaiamos várias vezes para nos apresentar na igreja, e nunca nos apresentamos. Bem certo eu estou, que ele não queria uma apresentação, ele queria a minha companhia, e ele queria abençoar a minha vida. Isso é encorajamento na prática. Isso foi marcante, e daí a algum tempo eu tive a minha experiência de conversão, e eu regularmente escrevo para o meu tio, para dizer muito obrigado, para dizer que ele tem uma importância fundamental em tudo que acontece aqui nessa igreja, e nas áreas de influência que Deus me deu,
participação no contexto dos batistas do nosso estado e do país e até fora dele. Ele participou, ele ajudou, ele colaborou. Isso é encorajamento. Notou porque nós precisamos ser recíprocos. Percebeu porque nós precisamos nos dar e precisamos receber. É isso aí. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Eu sei que alguns não gostam, mas por favor, olhe para o seu lado e diga assim: olha, pessoas precisam de Deus, eu preciso de pessoas, você precisa de pessoas. Saúde a pessoa que está do seu lado, já pratica essa palavra de encorajamento. Não fique sentadinho, quietinho, não é? É disso que nós estamos falando. Você não está sozinho, você está em família, você está com pessoas. Se alguém não se levantou, você que é da igreja, sai, vai até uma pessoa, né, e estenda a mão. Ó, eu vou fazer. Ninguém veio cumprimentar esse rapaz aqui, e ele não saiu para cumprimentar ninguém, certo? Deus te abençoe, eu quero te encorajar. Amém. Deus abençoe. Encoraje uma pessoa que está do seu lado com uma palavra. Diga alguma coisa para ele. É isso, gente. Como igreja nós não podemos apenas ouvir. Nós não devemos ser conhecedores da palavra, mas praticantes da palavra. Então paracaléu é a palavra. E ela tem a mesma raiz da palavra paráclito. O Espírito Santo é paráclito. Ele é consolador, ele é encorajador. A palavra em si diz respeito a chamar para o lado. Então nós devemos paracletar, né, Felipe? Devemos usar o verbo paráclito e vamos começar a paracletar, trazer as pessoas para junto de nós. É por isso que nós insistimos tanto na vida em pequenos grupos, porque aqui você senta, ouve e vai embora. Você vem com o seu problema, ora pelo seu problema aqui na frente, e depois vai embora e continua com o seu problema. Você foi a Deus, mas não foi a ninguém. Então, por favor, não resista ser amado. Nós queremos amar você. Então, vem para um pequeno grupo, porque isso fica mais fácil. Para nós, nesse contexto, e o tempo vai escapando na nossa mão aqui, o texto vai nos mostrar como deve ser esse encorajamento. Preste atenção. O texto vai nos mostrar como. Saber como é muito importante. Às vezes nós falamos, seja isso, seja aquilo outro, faça aquilo, mas a pessoa diz, mas eu não sei como, entende? Então precisamos ser práticos. O texto vai nos dar dicas aqui, de como nós devemos ser paráclito na vida de alguém, para sermos pessoas que servindo, encorajam, aconselham, animam e apoiam. Primeiro, como deve ser o encorajamento? Deve ser mútuo. Repete comigo. Mútuo. Segundo, deve ser constante. Deve ser? Constante. Terceiro, deve ser perseverante. Diga. Perseverante. Por último, ele deve ser preventivo. Então, mútuo, que mais? Constante, perseverante e preventivo. É assim que deve ser o nosso apoio para as pessoas. Então, em primeiro lugar, deve ser mútuo, uns para com os outros. O texto começa dizendo, cuidado. A palavra plepete é uma palavra de advertência. Você já foi em alguns lugares e viu lá uma placa amarela com uma caveira. Cuidado, alta tensão. Já viu isso aí? É uma placa de alerta. O texto começa fazendo um alerta. Estejam atentos. Cuidado, há risco de morte se vocês não prestarem atenção no que eu vou dizer. O autor dos Hebreus está dizendo isso. E ele disse, cuidado, irmãos. Isso nos coloca em família. Somos uma família. Temos o mesmo Pai, que é Deus. Então, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês especifica um entre tantos outros, sim ou não? Nenhum de vocês. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca. Isso mostra que Deus ama a todos indistintamente e exclusivamente, porque Ele não quer que ninguém se perca. Então, quando nós vamos encorajar uns aos outros, devemos lembrar que isso é uma medida de segurança,
é porque há placas, avisos de morte no caminho. No meu caso, quando meu tio falou ou fez ou cuidou de mim, eu não sabia o que viria à frente, mas eu tinha amigos com os quais eu me relacionava naquela época, que se envolveram com drogas. Então a companhia dele pode ter me livrado das drogas, glória a Deus por causa disso. Dentre as minhas companhias naquela época, houve quem morreu na mão da polícia, porque estava fazendo coisa errada. E eu estive com eles, frequentando os mesmos lugares, eu estava perdido. Então, essa intervenção, esse encorajamento do meu tio para comigo, me livrou certamente de muitos problemas. Com certeza, eu fui livre da morte, porque conheci a vida em Cristo Jesus. Eu conheci a vida abundante, a vida cheia, a vida que me faz ser uma pessoa que tem relacionamentos saudáveis, que tem, pela graça de Deus, uma liderança saudável, uma influência saudável. Então há perigos de morte, há perigos de sofrimento, de traumas terríveis. Por isso devemos ter reciprocidade. O encorajamento deve ser mútuo. Você não deve só pensar: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me liga. Frequentemente as pessoas dizem: eu me afastei da igreja porque ninguém me ligou. E a pergunta é: e você ligou para alguém? É mutualidade. Eu preciso de você e você precisa de mim. Ninguém pode se furtar ao outro, ninguém pode negar amor a outra pessoa. Então o encorajamento deve ser mútuo. Tem pessoas que são, como a Bíblia diz, me dá, mas não é só isso. Tem que ser também, retribua. Você que foi salvo, agora joga a corda para alguém sair, né, do rio caudaloso. Você que foi salvo da fogueira, como nós estávamos cantando aqui agora, abra a porta para alguém sair, entra junto, faz alguma coisa, mutualidade. Então, o encorajamento deve ser mútuo. Agora ele tem um propósito. Por quê? Que nenhum se perca e tenha o coração perverso. Até os filhos de Deus experimentam pensamentos, sentimentos e atitudes perversas. Não é porque você conheceu o Senhor Jesus que você será bom permanentemente, terá atitudes boas. O nosso coração é perverso, e nessa perversidade nós nos afastamos do Deus vivo. Tudo isso está no texto. O que acontece? Nós nos distanciamos do Deus vivo e escolhemos caminhos de morte. Por isso precisamos uns dos outros. Quem aqui tem recebido cuidado, proteção, ajuda, apoio de alguém? Fique em pé. Vamos aplaudir a Deus? Amém, glórias a Deus. Se você tem recebido isso, glórias a Deus. Pode assentar-se. Agora a pergunta é outra: quem tem retribuído aquilo que tem recebido de Deus e das pessoas, de modo proativo, saindo da indecisão, saindo da frieza, saindo desta maneira de viver só para si, mas dando-se aos outros? Em nome de Jesus, fiquem em pé. Aqueles que estão doando, aqueles que estão ajudando. Amém, glória a Deus. Pode aplaudir, irmãos. É isso aí. Pode aplaudir, amém, obrigado. É isso, nós recebemos e nós damos. O encorajamento deve ser, com toda certeza, mútuo. E o que se diz aqui no texto é que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração, porque ele pode nos enganar. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário aos Hebreus, ele diz: a expressão grega cardia ponera, perverso coração, significa coração maligno. O coração maligno e pervertido é o laboratório no qual a incredulidade é criada. Eu não acredito. O coração perverso é o útero no qual a incredulidade é gestada. A incredulidade não vem de fora, mas vem de dentro do próprio coração maligno. Preste sua atenção. Maldade no coração pode fazer tanta diferença na minha vida e na vida de alguém, que eu preciso tomar cuidado com isso. Quando o texto aqui fala sobre incredulidade, só para alertar você,
O trecho todo, aos Hebreus do capítulo 3, fala da incredulidade. Por causa da incredulidade, os filhos de Israel, embora tivessem sido salvos do cativeiro do Egito, embora tivessem uma promessa de terra prometida, não chegaram lá, por causa da incredulidade. Quando alguém se afasta da igreja, está atestando incredulidade. Ele não acredita no amor da igreja. Ele não acredita em coisas como é possível viver e conviver com a falha das pessoas. Então, ela sai de uma igreja e vai para outra. A afirmativa é absoluta. Não há igreja perfeita porque o homem não é perfeito. Se você precisa buscar uma igreja perfeita, o dia que você chegar lá, ela tornar-se-á imperfeita porque você chegou. Deu para entender? Um homem ia mudar de cidade, e ele estava entrando na cidade, parou assim, ele estava se mudando, e ele falou assim: será como que é essa cidade? Aí ele parou, pensou simples assim, falou assim: eu estou mudando para essa cidade, como que é essa cidade? Como é que o povo daqui é? Aí alguém falou assim: como era o povo lá de onde você veio? Era um povo muito agradável. Tenha certeza, o mesmo povo agradável que morava lá, mora aqui também. Porque se ele falasse, o povo lá é ruim demais, com certeza, ele ia dizer, o povo daqui é igual, é ruim demais. Porque não é o que o povo é ou não é, é o que você interpreta a respeito dos outros e exige dos outros. E não pode ser exigido, porque perfeito ninguém é. Mutualidade, irmãos, vamos baixar a guarda, vamos parar de cobrar do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, tanto a ponto de esquecer que são pessoas que precisam de nós, e nós vamos servir. O pai me cobra, então agora eu vou servir tanto ao meu pai, que ele não vai precisar me cobrar. Essa é a realidade. A minha mulher é tão chata, meu marido é tão sem noção, que o dia que pela graça de Deus eu mudar, eu melhorar, haverá mudança nele ou nela também. Tudo começa em Deus passando por mim. Amém, meus irmãos? A mutualidade, eu não devo esperar só, eu devo dar. Nós falamos aqui agora há pouco de dízimos e ofertas, a mesma coisa se aplica. Nós devemos dar por alegria. A salvação eterna, você pode não ter casa própria aqui, mas tem casa própria no céu. Diga glória a Deus. Você não tem a melhor vida aqui, mas terá no céu. Diga glória a Deus. Isso acontece pelo sacrifício de Jesus. Não se compra e não se paga. É uma questão de gratidão, de reciprocidade, de mutualidade, para edificar o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, o encorajamento deve ser mútuo. Segundo, deve ser constante. O texto diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, ao contrário, significa, é necessário tomar o caminho de volta, o sinal oposto, não da insegurança, vamos para a segurança. Encorajem-se, animem-se, aconselhem, consolem-se uns aos outros. Todos precisam ser ativos, uma ordem para vivermos em mutualidade. Todos os dias, diariamente, há situações de desânimo, de lutas que são verdadeiras. Quem nesse momento está vivendo grandes problemas de lutas agora? Pode ser lutas internas ou externas, fica em pé. Quem está vivendo batalha, está vivendo luta, fica em pé. Olha aí. Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Você que está pertinho, estende a mão para essa pessoa. E rapidamente ora: Senhor Jesus, tem misericórdia desse meu irmão, dessa minha irmã. Consola, conforta, ajuda, socorre, em nome de Jesus. Amém. Porque é todo dia, meus irmãos. Então tem que ser constante. Não é uma coisa que acontece de vez em quando ter luta. A gente tem luta o tempo todo. Então a gente tem que apoiar, encorajar, ajudar, trazer para junto de si constantemente. E diz: nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Outra vez, a distinção de um no meio dos outros. Todo mundo é importante para que ninguém se perca. Nenhum dos irmãos pode deixar de ser curado. Vamos ser constantes na demonstração desse calor humano, desse apoio. Eu visitando uma
um pequeno grupo há muitos anos atrás, eu fiquei encantado, nunca mais esqueci, e aprendi. O líder do pequeno grupo estava recebendo visitantes aí, juntamente com o pequeno grupo, e havia uma alegria, eles haviam cantado, sejam muito bem-vindos, e ele disse, anote o meu telefone é 0800, ou seja, tem atendimento dia e noite, o que vocês precisarem, o meu telefone é 0800, aplauda uma pessoa dessa. Temos muitas pessoas aqui assim, que podem dizer, eles constantemente, todo dia e o dia todo, porque tem pessoas que ligam para a gente de 5 em 5 minutos, ou 10 minutos, dependendo do problema que tem, é verdade ou não é? Então esse cuidado, esse encorajamento tem que ser constante, é todo dia e o dia todo. Um comentarista, Neil Lightfoot, diz o seguinte, o pecado, sobre esse pecado que entra no coração e endurece, o pecado é enganoso por natureza, ele é atraente no exterior, é corrupto por dentro, parecendo sábio, cega os homens para a verdade, oferecendo promessas de ganhos e leva-os inevitavelmente à ruína. A proposta do diabo, a proposta da sociedade nunca será melhor que a proposta de Deus. Então, constantemente entendamos que as pessoas estão em batalha espiritual. Efésios capítulo 6 nos ensina que a nossa luta, e eu perguntei quem estava em luta, em batalha aqui, a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra potestades, contra seres espirituais do mal, dos lugares celestiais em Cristo. Então, há sim uma batalha espiritual, e isso não é espiritualizar demais. Quando alguém diz tudo é o diabo, está errando. Mas quando alguém diz dificilmente será o diabo, o erro é maior. Dificilmente é o diabo, o erro é maior. Sabe por quê? Porque o diabo é oportunista, ele é sem vergonha. Ele, pelo engano, tirou Adão e Eva lá do paraíso. Descarrilou o projeto de Deus maravilhoso para a vida deles. Por quê? Porque os enganou, e o texto está dizendo que nós podemos ser enganados, e por isso vamos ser levados pelo engano ao pecado e inevitavelmente à ruína. Então, o encorajamento deve ser mútuo, deve ser constante, todo dia, o dia todo, deve ser perseverante, é diferente de constante. Constante fala de que é operado o tempo todo, mas perseverante é que ele não desiste, ele vai do início até o fim. Olha só, Stuart Elliott é enfático ao afirmar, os salvos são aqueles que perseveram até o fim. Nenhuma pessoa que professa ser crente entrará no céu se não perseverar até o fim. Você percebeu? Lá no céu não vai ter ninguém que não perseverou. É interessante, é uma afirmação que ela não é propriamente um versículo bíblico, mas ela generaliza uma postura de que para todo ser que vive e tem tempo de viver, tem que ser perseverante. O ladrão na cruz creu no Senhor nos últimos momentos da vida dele, mas ele não mudou de ideia nos últimos momentos, hein? Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A jornada como filho de Deus dele foi bem curta, Deus teve muita misericórdia dele, mas quanto a nós que estamos aqui, perseverança é necessária. O texto diz, versículo 14, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Quando nós cremos no Senhor, nós nos apegamos a Ele em fé. Ele se tornou parte de nós e nós fomos batizados no corpo da igreja e batizados dentro da própria divindade, dentro do próprio Deus. Ganhamos a natureza de Deus. Por isso nós temos que permanecer até o fim, sem desistir da confiança que temos em Deus. As pessoas, como o texto diz, são enganadas pelo coração. Me parece, eu estive pensando sobre isso, não li nada sobre isso, mas na minha experiência eu comecei a colocar as coisas em ordem, o que vem primeiro, o que vem depois. Eu acho que primeiro de tudo vem o engano, e vem pela mente. Uma vez que a mente me enganou e eu pensei errado,
eu começo a sentir errado. Quando você pensa que alguém não gosta de você, você começa a sentir que ela não gosta de você. E pode não ter nada a ver. Nada a ver. Não, eu sinto que ele não gosta de mim. É porque você está pensando que ele não gosta de você. Começou no pensamento. E depois vem para o sentimento. Depois vem pelas possibilidades de convivência. As pessoas vão saindo de cena e vão deixando. E então perseverar na fé inclui isso. Ser permanente em fé. Você creu em Cristo no início. Você creu nele pela fé. Então, pela fé, mantenha-se em Cristo. Porque as bem-aventuranças foram feitas para você por Deus, mas você tem que tomar posse delas. Olha só. O povo, raciocina comigo. O povo de Deus foi tirado do Egito por Deus. Sim ou não? Sim. Deus é fiel. Sim ou não? Deus disse que daria para eles uma terra preciosa, Canaã, terra prometida, que manaria leite e mel, sim ou não? A terra era assim, sim ou não? E o povo entrou lá, sim ou não? Não, porque foi enganado pelo seu coração, pensou errado, sentiu errado, se distanciou da liderança de modo errado e disse: olha a fria que você nos colocou, Moisés e Arão, a gente era escravo. Eu sei que a gente era escravo, tinha identidade de escravo, história de escravo, sonho de escravo, mas você falou que a gente ia ganhar a terra que mana leite e mel, e nós estamos nessa porcaria de deserto aqui, sem água, sem figo, sem panela de carne, sem nada. Eles foram enganados pelos seus próprios corações duros, tornaram-se incrédulos. Não negue tudo que Cristo fez por você na cruz, não pense errado, não sinta errado, não haja errado. Então, o encorajamento tem que ser mútuo, tem que ser constante, tem que ser perseverante, permanece até o fim. E por último, tem que ser preventivo, versículo 15. Por isso é que se diz: se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçam o vosso coração, como na rebelião. Foi o momento que eu falei aqui agora. Olha só, essa rebelião, ela acontece no Antigo Testamento, mas ela é modelo para nós daquilo que não se deve fazer. 2 vezes o texto diz: olha, o tempo é hoje. A gente tem que ser perseverante, mas tem que ser preventivo, evitar perder aquilo que já conquistamos. Você já cresceu na fé, você já experimentou muito de Deus, para que você vai experimentar aquilo que não serve? Meu irmão, meu amigo, se você não está feliz com Deus, ficará muito mais infeliz sem Deus. O projeto de Deus é maravilhoso. E falando de reciprocidade, uns para com os outros, precisamos encorajar os irmãos a não desanimarem, não desistirem da fé. Temos que ser preventivos com eles, porque quando alguém começa a deixar a congregação, olha só, Hebreus diz: não abandoneis as vossas congregações, as reuniões públicas, como é o costume de alguns. Note que eles não tinham um templo, eram pequenos grupos nas casas, e já se sentia que nas casas alguns estavam faltando, alguns estavam desistindo. Então o texto diz: olha, no dia que se chama hoje, seja preventivo, alerta este irmão, esta irmã, que o esfriamento não vai melhorá-lo em nada. O esfriamento não vai melhorar os seus sentimentos, o esfriamento e isolacionismo, ele estar isolado em si mesmo, não vai melhorar a autoimagem dele, não vai melhorar o ânimo dele para trabalhar, para se relacionar. Seja preventivo, cuide de alguém antes que ele caia. Foi isso que o tio Zé Roberto fez comigo. Graças a Deus agiu em tempo. Ele não sabia, mas Deus estava usando o encorajamento preventivo através dele, através da minha mãe, que certamente fechou um combinado com ele. Vocês sabem como é coração de mãe, não é? Dá aquele jeitinho, chega junto. Falando nessa situação preventiva, desse cuidado preventivo, é muito importante ver que 2 vezes se fala no texto também sobre ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Versículo 7, que antecedeu, explica melhor. Por isso, como diz o Espírito Santo,
Se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova. Olha aqui, vou provar a Deus. Imagina se vai dar certo um negócio desse. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos, cuidando deles, ingratidão. Por isso, fiquei irritado, é Deus falando, fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso, e não querem obedecer aos meus mandamentos. Quem não obedece mandamento é perverso. Eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para você, temos que olhar para nós como comunidade. Então Deus continua: eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. A falha foi do homem ou a falha foi de Deus? Diga você. Foi do homem, fomos nós, seremos nós. E eu termino dizendo o seguinte: ao ouvir a voz do Espírito Santo, presta atenção, ao ouvir a voz do Espírito Santo, devemos ordenar ao nosso coração que se arrependa, que se derreta diante da bondade de Deus e volte para Cristo. Isso acontecerá para o nosso próprio bem e para o bem dos irmãos da nossa comunidade. Afinal, precisamos uns dos outros para o santo encorajamento. Por favor, não desista. Em nosso favor conspira a trindade divina. O Espírito nos fala, o Pai nos oferece perdão, e então nós nos voltamos para Cristo, que nos recebe de braços abertos. É isso, irmãos. Estamos aqui para encorajar-nos uns aos outros, ajudarmos, auxiliarmos, apoiarmos, suportarmos, ensinarmos, edificarmos, até aturarmos uns aos outros. Isso agrada a Deus, que é Pai de todos nós. Nenhum pai, como é o nosso Deus, que é santo, ama ver os seus filhos se ferindo. E nós vimos nos mandamentos recíprocos aqueles negativos: não ferir-vos uns aos outros, não mentir uns aos outros, não sejais orgulhosos uns para com os outros, não vos mordais uns aos outros. Os mandamentos recíprocos estão na caixa de ferramentas, na caixa de primeiros socorros dos relacionamentos que Deus nos deu. Que você e eu sejamos ouvintes, praticantes da palavra. Para concluir, contra a incredulidade há 3 antídotos, e a responsabilidade também é pessoal. Não quero que alguém diga: está vendo? Pastor falou lá o tempo todo que todo mundo deve cuidar da gente. Pastor disse isso, mas disse: todo mundo deve cuidar de todo mundo, conforme diz a Bíblia. Há um texto em Gálatas 6:2 e 6:5 que ilustra muito bem isso. 3 antídotos contra a incredulidade e a responsabilidade pessoal: é o baú e a mochila. O encorajamento é mútuo. A união é com Cristo que a gente vive, antes de ver uns com os outros. E a perseverança é em fé. Além de sermos encorajados pelos irmãos, precisamos nós mesmos manter a nossa união com Cristo e perseverar na fé. Gálatas 6:2 diz assim: amai-vos uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então precisamos amar e ajudar uns aos outros, socorrei-vos uns aos outros, servir uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É eu para com você. Só que no versículo 6, capítulo 6, versículo 5, mesmo capítulo, diz assim: e cada um leve a sua própria carga. O texto então literalmente é assim: levai as cargas uns dos outros, mutualidade, e cada um deve levar a sua própria carga. Aí você fala: pô, então não entendi nada. É por isso que na língua grega fica mais fácil de entender. Levai as cargas uns dos outros, é levai o baú uns dos outros, uns com os outros. É algo pesado que uma pessoa não leva só. Um luto, um divórcio, é algo pesado para uma pessoa levar sozinha. Temos de estar presentes. Mas cada um deve levar a sua própria carga, cada um deve levar a sua própria mochila.
Então há problemas que eu ponho na minha mochila e eu vou solvê-los, eu vou resolvê-los, eu vou encará-los. E não tem mimimi, me ajude, me ajude, me ajude. A mochila também é sua. Quando for baú, a gente ajuda. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé. O tempo estourou e eu peço perdão. E o meu despertador está gritando aqui dizendo: você já estourou o tempo 2 vezes. Estamos encerrando essa série uns aos outros. A série dos mandamentos recíprocos tentou instrumentalizar você e a mim com atitudes práticas que vão mudar a nossa história em comunidade. Seja lá em casa, no trabalho, no pequeno grupo, aqui na igreja, em qualquer área. Quando Deus nos dá seus mandamentos, é porque Ele nos ama, não nos quer mal. Quer às vezes nos corrigir, quer nos orientar, nos ensinar, quer nos perdoar e quer nos pegar pela mão. E já que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Se você não está num pequeno grupo, por favor, ainda hoje, aí no Fale Conosco, 3041-4444, diga: eu preciso de um pequeno grupo. Eu vou amar e servir, e vou ser servido e amado. Mutualidade. Isso vai ser constante, isso vai ser perseverante, e vai ser preventivo para a sua, para a minha e para a vida da nossa comunidade e família. Amém, meus irmãos?